Então, hoje nós estamos fazendo o estudo de quem? Os eu sous do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estudar sobre eu sou o bom pastor. Já pensou? O pastor é para fazer o quê? O que o pastor faz? Cuidar de quê? Das ovelhas, dos cordeiros, dos animais. O pastor faz isso, normal no campo. O pastor espiritual, como eu sou, nós somos chamados para fazer a mesma coisa, mas não para alimentar ovelhas. Nós estamos aqui para alimentar os ovelhos, as ovelhas, as velhas, tá? As velhas. Então, estamos aqui para dar alimentação para o rebanho de Deus. Mas estamos vendo sobre o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. E nesse estudo hoje vamos tratar também das qualificações e responsabilidades do pastor, como eu sou. E eu vou admitir claramente, esta me constrange. Porque eu vou lendo e vou ensinando coisas que eu vou me perguntando, Deus, realmente eu estou cumprindo essa parte na minha vida? Que eu quero, sinceramente, eu quero. Mas eu tenho um problema. Mesmo problema que o irmão Luiz tem, o irmão Ângelo, o irmão José tem. Qual é o nosso problema? Somos homens. Somos homens. Por isso, nós somos pecadores. E perfeito, como aquele ditado brasileiro, perfeito só Deus. Então, mas é bom de lembrar as qualificações, para sempre ter como alvo de obedecer, como nós cantamos no hino, obedecerei. Nós temos que fazer. Então, nas suas Bíblias, em João 10, e vamos ficar em pé e vamos ler versos 11 a 15. João 10, 11 a 15. Todo mundo achou? Quase achou? Está achando? Eu aguardo, que é o versículo, o trecho principal. Amém, achou. Então, João 10, versos 11 a 15. Amém, então vamos ler. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Então vamos orar. Precioso Pai, abençoe a leitura da Tua Palavra e ajuda a gente a entender muito bem o que o Senhor está ensinando. E também, além disto, que o Senhor possa ajudar a gente a obedecer a Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Então pode sentar. Notou as características do bom pastor? Ele falou várias coisas. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O pastor mau acha que o rebanho existe para o seu benefício. Mas o bom pastor vive e morre para o bem das ovelhas. Eu já vi muitos pastores nos quase 50 anos de ministério que era isso. Só vivia para aproveitar do povo.
em vez de servir e se sacrificar para o povo. O Senhor Jesus Cristo não só se sacrificava, não tendo onde dormir, não tendo as coisas luxuosas da vida, mas até deu a sua vida para pagar nosso pecado na cruz. E assim nós temos de fazer também. O pastor fiel, como um subpastor, tem que mostrar as mesmas características do bom pastor. Pensa bem, sacrifique pelas ovelhas, conhece suas ovelhas e é conhecido pelas ovelhas. Esse é um bom pastor. O seu pastor tem que ser assim. E eu garanto, qualquer pastor, seja eu ou outro, vamos falhar. Vamos mancar. Mas um pastor fiel vai fazer o quê? Vai pedir perdão, vai colocar as coisas em ordem, vai aprender a lição e vai tocar o barco para frente. Esse é o bom pastor. Ele tem que sacrificar-se pelas ovelhas. Ele não é um contratante que não se importa com a saúde e o bem-estar das ovelhas. Ele está lá para realmente servir o Senhor. É um título que só é legitimamente conquistado, não concedido ou assumido. É conquistado. Um pastor é uma pessoa que trabalha servindo e chega ao ponto de ser realmente respeitado como pastor, porque ele está mostrando as características do pastor. Mas o que é um bom pastor? No Novo Testamento há três listas de dons espirituais. Eu não vou olhar em todos, mas uma lista está em Romanos 12, outra em 1 Coríntios 12 e o terceiro em Efésios capítulo 4. Eu queria focalizar mais em Efésios hoje, porque trata a parte do bom pastor. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Efésios 4, versos 11 a 13. Paulo falando assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus deu 4 ofícios. Eu creio que apóstolo e profeta, esse dom já acabou. Não tem apóstolos mais. Tem igrejas que falam que o líder deles é apóstolo lá no tal. Negativo. O apóstolo, segundo a palavra de Deus, era uma pessoa que viveu na época do Senhor Jesus Cristo, andou com o Senhor Jesus Cristo, recebeu seu ensino diretamente da boca, do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, então, o Paulo encontrou o Senhor Jesus Cristo na estrada para Damasco. Ele foi ensinado, pelo menos, ele fala que foi no deserto onde ele aprendeu. E depois ele aprendeu os outros. E Paulo fala de si mesmo, que ele é como uma criança nascida fora do tempo. Ele reconheceu que não andou com o Senhor Jesus Cristo quando estava na terra. Mas o apostolado parou com João. O João era o último apóstolo original, tirado Paulo, para morrer. Ele morreu na ilha de Patmos como prisioneiro. Mas, olha, o que é um pastor? Eu queria terminar o pensamento. Então, apóstolo e profeta foi substituído por evangelista e pastor, professor. Aquela última frase que fala
pastores, onde está aqui? Eu estou procurando. Pastores e doutores. Aquela é pastor e doutor. As duas coisas junto. Pastor e doutor. Um pastor que cuida das ovelhas, que ensina. É a ideia aí. Então, apóstolo, profeta que vai entregando diretamente de Deus, a palavra de Deus, não existe mais. Mas o apóstolo, o evangelista, o missionário que inicia igrejas, hoje em dia que tem. E o pastor, professor, é que pega o rebanho de Deus, ensina, cuida, lida para a glória de Deus. Porque notamos no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a obrigação. Hoje em dia, eu fui perguntado nesses dias que compramos a casa lá na cidade, começando semana que vem, no domingo, Deus ajudando, vamos reunir na casa. 7h30, semana que vem, à noite. 19h30. Então, vamos reunir lá. Mas eles me perguntaram, qual a sua profissão? Eu falei, eu sou pastor. Mas eu não sou pastor, eu sou pastor missionário. Realmente, nessa época, eu estou fazendo os dois. Evangelista e pastor professor. Então, essa é a obrigação da gente, mas me relembrou o dom que a gente tem. Então, todos desses coisas e dons, nós temos que entender bem. Todo cristão tem pelo menos um dom. Um dom espiritual, que é dado no momento em que uma pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador. Algumas pessoas pensam que já nasce com esse dom, mas eu acredito que Deus dá. E não é uma coisa conquistada, não é uma coisa dada por mérito ou dignidade, não é uma coisa nem que a gente pede, é uma coisa dada por Deus. 1 Coríntios 12:11 fala, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um conforme quer, conforme Ele quer, não conforme que a gente quer. Eu lembro, logo depois que eu aceitei Cristo, eu fui numa igreja, até uma igreja batista, que tinha um grupo renovada na igreja. E me convidaram para o estudo bíblico. E eu fui no estudo e eles começaram a falar sobre esse negócio de línguas. Eles falaram que tinha de pedir o dom. Então, eles fizeram a gente para ajoelhar e pedir o dom. E falaram, não, só solta a língua. E eu tentei tudo, nada saiu, então eu fiz... E eles falaram, graças a Deus, você falou em línguas. Eu me levantei. Eu falei, não foi Deus nada, foi eu que fiz, eu estou saindo daqui. Eu saí de lá, porque era falso. Os dons é Deus que dá, segundo a vontade dele, e não porque a gente está procurando algo. É Deus que faz. E por que ele faz? Voltando para Efésios 4:12, os dons espirituais são dados para equipar e edificar o corpo de Cristo. Não é para eu parecer como uma pessoa espiritual. Não é para eu mostrar como eu sou poderoso com Deus, mas para equipar os santos, para educar, para ensinar os santos. É a razão de qualquer dom que Deus dá. E para que possamos servir uns aos outros. Eu já falei de Efésios 4:12,
Mas tem 1 Pedro 4, verso 10. 1 Pedro 4, 10 fala o seguinte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós recebemos dons, ou pode ser o dom de administrar, pode ser o dom de ensinar, pode ser o dom de contribuir. Tem vários dons. Recebemos para que possamos edificar os santos e servir uns aos outros. Olha, é uma coisa, se cada pessoa da congregação, da igreja local, usasse o dom que lhe deu, como ficaria a igreja? Ficaria muito diferente. Mas hoje em dia, o povo pensa que paga o pastor, então o pastor tem que fazer tudo. Uma é que é impossível. O pastor não tem todos os dons. Ele tem um ou dois dons. Ele não tem todos os dons para servir. Cada pessoa tem que servir no jeito que ele tem, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Bom, quais são as qualificações do pastor? Primeiro, ele tem que ser chamado. Tem que ter o dom. Segundo, ele tem que ser um bom cristão. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 3, pode virar para lá, porque vamos ficar em Timóteo um pouco. 1 Timóteo, 3º capítulo. Já achou, Ana? Isso, vamos achar rapidinho. Senão vai reclamar que eu estou pregando demais. Mas não é que eu estou esperando demais. 1 Timóteo 3, verso 6. Fala assim, 3, versos 2 e 3. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobicioso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Aquela palavra, moderado, significa maduro. Autocontrole, que ele sabe se controlar. Mas nota bem, irrepreensível. O que significa a palavra irrepreensível? Segundo a palavra do pastor Bill. Indedável. Ninguém pode te dedar. Indedável. Esse é irrepreensível. Tem que ser marido de uma mulher. Essa não é de uma mulher de vez. Vigilantes. Como você anda? Quantas pessoas têm cachorro? Tem cachorro? Como é que você anda no quintal? Vai olhando, vai. Senão vai pisar numa coisa desagradável. Essa sendo vigilante. Cuidadoso, olhando onde que anda. Aqui, na fazenda, tem de andar olhando para o chão. Porque senão você pisa numa cobrinha que eu não conheço nenhuma cobra que goste de ser pisada. Então, é perigoso, então a gente tem. Essa é vigilante, sóbrio, de novo, autocontrole, honesto, hospitaleiro, goste de ter pessoas na sua casa, goste de ajudar as pessoas e apto para ensinar. Eu já conheci pastores, pessoas chamando-se pastor, que não têm o dom de ensino, não sabem ensinar a palavra de Deus. Tem outros, eu já vi, que talvez tenham o dom, sabe como ensinar, mas não estuda. Então, estraga tudo. Então, essa é a qualificação. Honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não briguento, não cobicioso e torpe ganância. É outra coisa. Tem pessoas que só querem mais e mais e mais dinheiro. Mas moderado, não contencioso, não avarento. O pastor não deve ser novo na fé, porque ele tem muito ainda para aprender e pode se tornar orgulhoso.
ainda em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, tem que ser experimentado na fé. Eu tenho uma coisa que, para mim, eu acredito que muitas vezes nós colocamos neófito em frente de um conselho de outros pastores para examinar, para ver se estiver qualificado para o ministério. É ruim? Não, não é ruim. O ruim é colocar neófito, ou seja, novato lá. Porque é fácil escrever uma declaração doutrinária. As perguntas sempre é a mesma coisa. Então, não prove nada. Eu acredito que nós temos que seguir mais o Atos, capítulo 13, 13º capítulo de Atos, que onde o Espírito Santo falou com a congregação para separar Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho lhes escolhida. Então, em vez de um conselho de pastores escolhendo, Deus escolheu e mostrou o fato para a congregação. E a congregação fez jejum. Eu não sei se Paulo e Barnabé jejuaram também ou não, mas pelo menos a congregação fizeram jejum e depois oraram, colocou as suas mãos nos irmãos e enviou, como Deus tinha mandado. Não tinha o conselho, só tinha o mandato do Espírito Santo e a congregação que realmente fez a obra. O pastor deve ser um bom testemunho e ter uma boa reputação. Um bom testemunho, uma boa reputação. Hoje lá fora, eu já tinha ocasião que pessoas falam comigo, não, eu não gosto nem de vender coisa para crente, porque o crente é o maior safado do mundo e tudo. E é lamentável, mas é verdade, e muitos pastores são piores ainda e tudo. Então, deve ter uma boa reputação. Verso 7, 1 Timóteo, 3º capítulo, convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E o pastor deve amar a Bíblia. Deve amar a Bíblia. O que eu queria dizer com isso? Tem que amar a Bíblia e tal que ele lê a Bíblia. Ele estuda a Bíblia. Ele ensina a Bíblia. O 2 Timóteo 2, verso 15, Paulo falou com o novo pastor. Quem foi? Timóteo. Ele falou o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. É um pastor. O pastor tem que manejar bem a palavra de Deus. Eu sei, qualquer homem pode falar uma coisa errada. Eu já falei coisa errada e eu falo com a congregação e a verdade é aqui também. É que se eu falar uma coisa errada, pode chegar em mim e falar, pastor Bill, falou assim, 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 e vamos corrigir. Sem dúvida, porque eu quero ensinar o que está certo e não errado. O pastor tem que fazer assim. Bom, voltando para João, capítulo 10, verso 16. O Senhor Jesus, depois que já falamos sobre o pastor, agora vamos voltar para falar de outras ovelhas. Outras ovelhas. No verso 16 de João. João capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar esses, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quais são essas ovelhas? Se você já aceitou Cristo como Salvador, pode levantar a mão. E agora? Nós somos as ovelhas do outro aprisco. Tendo Cristo como nosso Salvador, pertencemos ao aprisco. Mas de onde vêm essas ovelhas? De onde você veio? Alguém falou de Cristo para você. Eu lembro, Luiz,
indo para Brasília, não é? Isso. E eu lembro o dia que eu aceitei Cristo. Alguém falou com a gente sobre Cristo. E nós temos de falar com os outros. Atos 1:8 fala, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos tanto em catalão, toda a Goiás, Minas Gerais, até os confins da terra. Fala isso? Nem tanto. Fala de Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. É nossa responsabilidade. Tendo Cristo como Salvador, nós somos embaixadores de Cristo. Mateus 28, versos 18 a 20, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. É nossa responsabilidade levar a palavra hoje de fora. Bom, esses dois já são bem conhecidos. Marcos 16:15 disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Tem dúvida sobre isso? Não, é claro. Já pensou? Lucas. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convém que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Já falamos de Jerusalém, que Lucas escreveu, e também escreveu Atos. Falou, começando em Jerusalém. E o último, João, capítulo 20, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós somos mandados, enviados, para falar com os outros sobre Cristo. Então, de onde vêm as ovelhas desse outro aprisco? Vem de nós. Nós que temos de anunciar o Evangelho. Nós que temos de ter vidas que vai mostrar Cristo e não vai mostrar o mundo. Há um rebanho e um pastor, mas Jesus chama suas ovelhas de mais de uma vez de rebanho. Nós somos rebanho de Cristo. Em João 14, versos 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa não é um versículo, não é uma ideia, não é uma doutrina ecumênico. Porque hoje em dia tem muitas seitas que estão tentando de fazer o conselho ecumênico, reunindo a igreja católica, metodista, presbiteriana, batista, as igrejas neopentecostais, enfim, todas as igrejas para fazer uma igreja só. Esse não é o que o versículo está ensinando. Nós não vamos reunir em volta de uma organização, mas em volta dos ensinos da palavra de Deus. E um rebanho só, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, versos 51 a 58, diz o seguinte, eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se reviste da imortalidade. E quanto isto
que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É maravilhoso essa razão que temos o pastor, o bom pastor. É a razão que nós temos o subpastor, que tem de ser bom, fiel também. Por quê? Ele que vai ensinar o povo, e o povo vai aprender como ler e estudar a Bíblia. Eu não vou fazer isso agora. Talvez um dia eu vou. Mas se eu fosse perguntar-lhes, onde está lendo na sua Bíblia? Podia me responder? Ah, Pastor Bill, eu posso. Eu não estou lendo nada. Ou você pode, não, eu estou lendo em tal e tal lugar. Agora, segunda pergunta. O que você aprendeu da Bíblia hoje? O Pastor Bill, mas você se aperta sem abraçar. É difícil. Meus amados, nós temos que aprender da palavra de Deus. Tem que ler para aprender. Eu estou lendo agora no Velho Testamento. Eu tenho uma agenda que eu sigo, uma tabela. Opa! Um lado é o Velho Testamento, o outro lado é o Novo Testamento. Então, eu leio um trecho no Velho e eu leio um trecho no Novo. Por que Velho e Novo? Bem, quando você está lendo Êxodo, Levítico, Deuteronômio, é mais pesado do que instrutiva. Então, eu leio um pouco no Velho, eu leio no Novo. Hoje eu li em Deuteronômio, 2 capítulos, eu li o livro de Tiago. Então, vou lendo os dois. Tem que ler para entender. Mesmo sendo jovem, adolescente, adulto, velhinho também não é seu anjo. Isso, falo seu anjo, ele é mais novo do que eu. Velhinho, todos nós temos que ler a palavra de Deus. Bom, nós temos que fazer leitura bíblica. Então, quem é seu pastor? O livro de uma igreja ou o Senhor Jesus Cristo? Cada pessoa é uma ovelha perdida ou pertence ao rebanho de Deus, por Jesus Cristo. A qual povo você pertence? O povo perdido ou rebanho de Deus? Se não colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor, está na hora agora. Se já pertence ao rebanho de Deus, então está na hora obedecer o sumo pastor e mostrar o único caminho para ser salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo para os outros. É nossa responsabilidade. Quando eu estava estudando, eu pensei, puxa, como é bom ter nosso pastor. Hoje é tarde, quando volto para as suas casas, eu quero fazer o desafio. Leia o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai lendo e pensando bem. Jesus Cristo é meu pastor mesmo? Ele está me lidando, ele está me cuidando? Ou eu simplesmente estou existindo aqui na terra dizendo que eu sou o cordeiro dele quando eu não sou? É sério, não é? Bom, vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus e oramos que o Senhor possa realmente continuar a mensagem. Ajuda adiante, ó Pai,
distribuir o Evangelho, falar com os outros, mostrar para os outros como a vida cristã realmente é. E, Pai, que nós possamos ganhar muitos almas para Cristo e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Eu esqueci de falar antes, mas vendo as qualificações do pastor, na verdade, tem que ser as qualificações de todos nós. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Então, aquelas qualificações devem ser presentes na sua vida. Então, é isso aí. Então, até o próximo estudo. Lembramos que domingo que vem, às 19h30, lá na cidade, na nova casa, eu vou colocar no IBEC o endereço e tudo. E domingo que vem, às 10 horas de manhã, vamos ter o escola dominical aqui, para quem quiser chegar. Mas vai ser gostoso. Então, até a próxima vez.